Amém. Louvado seja Deus, mais um momento de culto, glorificado seja o nosso Deus, que nos tem dado o privilégio de nos reunir aqui na igreja, como corpo, como igreja, pertencentes a Cristo Jesus, para exaltar e bendizer o seu nome. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 8. Nós vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura desse salmo. Salmo de Davi, Salmo de número 8. Pela manhã tivemos aqui o missionário João, Marina com sua família. Ouvimos um pouco do trabalho que eles têm feito. E sempre somos lembrados da necessidade que temos de nos envolvermos com o trabalho missionário, orando, indo, contribuindo. Aquilo que o Senhor tem feito chegar a nós, também dispor a obra do Senhor. Onde não há culto ao Senhor, Deus tem levantado pessoas para que Ele seja cultuado, seja adorado entre os povos. Graças a Deus por isso. Salmo de número 8, todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento de culto, pelo privilégio que temos, ó Deus, de engrandecer e exaltar ao Senhor neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, não há outro Deus igual ao Senhor. O Senhor é magnífico, o Senhor é santo, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos esperança, nós te louvamos pela salvação em Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela presença do Espírito, que dia após dia testifica em nosso coração as verdades das Escrituras Sagradas. Obrigado por nos dirigir, obrigado, Deus, por nos conduzir. Obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Tu és o sumo pastor, o dono de nossas vidas, e te engrandecemos, ó Deus. Pertencemos a ti por meio de Jesus Cristo. Ser exaltado nessa noite, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito importante que sempre que a gente canta as músicas, a gente também medite na letra, pense no que estamos cantando. Nós cantamos que o nosso prazer é estar diante do nosso Deus. Se vivemos em guerras contra o pecado, contra muitas situações que de alguma forma tende a nos direcionar para que tenhamos prazer em tantas coisas e não somente no Senhor. Então que a gente possa lutar contra isso, né, na graça do Senhor, no poder do Espírito que é nos dado, porque o Espírito de Deus está aqui conosco para nos ajudar, para que de fato o nosso anseio, o nosso prazer, o nosso primeiro desejo seja o Senhor, seja estar diante dEle, seja viver em retidão e santidade. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 1, nós vamos ler o verso 9. Nós vamos a Deus agora em oração, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós vivemos ainda sob os efeitos da queda, não desejamos de maneira alguma usar isso como muleta para vivermos em pecado, mas sabemos que Ele milita em nossa carne, os desejos pecaminosos. E nós devemos e podemos ir ao Senhor em oração pedindo que Deus nos perdoe. E para isso nós precisamos reconhecer
aquilo que temos feito contra o Senhor e que Deus possa então produzir sempre em nosso coração arrependimento. Isso é muito importante. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedir ao pastor Norival que nos leve a Deus em oração nesse momento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, já foi, ó Deus, dito de uma forma clara, Senhor, que somos pecadores, nascemos, ó Deus, em pecado. Sabemos, ó Deus, também que o Senhor diz que nós devemos, ó Deus, lutar também contra esse pecado nas nossas vidas. Ó Deus, mas só o Senhor pode nos perdoar. Não há outro, Deus, que possa aliviar-nos, ó Deus, os nossos pecados, senão o Senhor. Porque quando nós pecamos, Senhor, pecamos contra Ti, como diz o salmista Davi, ó Deus, na sua palavra, contra Ti, somente pequei. Então, meu Deus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor nas nossas fraquezas e limitações e total dependência do Senhor. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe os nossos corações. Que a palavra do Senhor, ó Deus, ela habite ricamente em nós. De tal maneira, Senhor, que pela ação do Teu Santo Espírito, não haja em nós de forma alguma mais alegria, ó Deus, no pecado. Que o pecado, de fato, ó Deus, seja algo intruso. Seja, ó Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, mas também não nos agrada. Então, meu Deus, nós nos deleitamos no Senhor, mas pedimos perdão, Pai. Perdoa as nossas más intenções, as nossas más ações, os nossos olhares pecaminosos, ó Deus, as nossas malícias, todas as coisas, Pai, que nos perturbam em pecado. Senhor, nos ajude, ó Deus, e que nós possamos encontrar no Senhor sempre, ó Deus, o alívio para as nossas feridas, para as nossas dores, as nossas chagas, e possamos encontrar o perdão também para os nossos pecados. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor e obrigado também pelas tuas misericórdias que se renovam, Deus, a cada manhã. Em nome de Jesus, amém. Chamar aqui o presbítero Guilherme, vai pregar a palavra de Deus a nós nessa noite. Vamos orar pelo nosso irmão. Graças a Deus por sua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Guilherme, pela vida da Karina, do Giovanni e da Laura. O Senhor tem guardado suas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem os abençoado com saúde, tem os conduzido, Deus amado, dando a eles a sua paz, a sua direção, a sua palavra, Deus. Louvado seja o Senhor por essa família. Cuida deles sempre, ó Deus, como até aqui o Senhor tem feito, e os proteja, Deus, os livra. E continua, Deus amado, manifestando da sua graça e do seu poder sobre essa família em nosso meio. Deus, também pedimos ao Senhor que conduza o Guilherme na exposição da sua palavra. Ó Deus, ele é boca do Senhor nessa noite, a nós. Fala, Senhor, ao nosso coração. Usa, ó Deus, com o seu poder e com a sua glória. Ó Deus, que o meditar do seu coração, que o falar dos seus lábios, como nós lemos na sua palavra, sejam agradáveis a Ti. E oramos para que o Senhor nos abra o entendimento, Senhor, para que a gente compreenda as maravilhas da sua lei. É a sua santa palavra, Deus. Foi por meio da sua palavra que o Senhor escolheu salvar homens e mulheres. É a sua palavra que vem ao nosso coração e lança a luz, ó Deus amado, aonde está escuro. Ó Deus Todo-Poderoso, vem até nós, ó Deus, com o seu poder e com a sua palavra, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de mais uma vez sermos expostos a ela. Deus, que os nossos ouvidos ouçam, Deus amado, o que o Senhor tem para falar a nós, que o nosso coração receba a sua palavra, que a nossa atenção esteja voltada a esse momento, que as distrações, ó Deus, sejam removidas de nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor seja conosco e te pedimos e abençoe esse momento para a sua glória em nome de Jesus. Amém. Louvado seja, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria mais uma vez poder partilhar da palavra do Senhor. E nessa noite é um grande privilégio. Hoje pela manhã a palavra do
do pastor nos mexeu muito com a gente. É uma grande alegria poder ver o que eles têm feito, né, no campo e saber que o Senhor tem trabalhado na vida deles, da sua família, tem guardado, segurado, e como isso é importante, como isso nos anima, como isso fortalece a nossa fé, sabendo que o Senhor tem cuidado deles, cuidado de nós, dando clareza para entendermos o ID, e essas pessoas foram. E nós podemos, de alguma forma, através das nossas orações, principalmente, e das nossas ofertas, sustentar, ajudar, cuidar. Deus os abençoe. Todos que estão aqui esta noite são muito bem-vindos. Não temos por prática apresentar os visitantes, mas é uma alegria muito grande você que veio pela primeira vez, e a todos os irmãos. Sejam sempre muito bem-vindos, estejam à vontade aqui no nosso meio. Vamos continuar com as parábolas. Essa é a nossa 30ª parábola. Só teremos mais uma depois dessa. Que pena. Para mim foi um grande aprendizado. Mas temos muito a aprender ainda. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Vamos falar sobre a parábola da viúva e o juiz iníquo. Então vamos lá. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos orar. Bendito Deus, é a Tua palavra diante de nós, ó Pai. Trabalhe o coração dos meus irmãos aqui esta noite, assim como o Senhor já tem trabalhado em meu coração. Que o meditar do meu coração e as palavras, ó Pai, que saírem da minha boca, sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Louvamos ao Teu nome. Amém. Meus irmãos, Jesus vinha ensinando aos seus discípulos sobre a necessidade de uma fé genuína, uma fé que se manifesta no amor, uma fé que se manifesta na gratidão. Lá em Lucas 17, de 5 a 19, a gente vê isso. E ele também alertava ao povo, aos discípulos, quanto à sua repentina vinda, a vinda do Filho do Homem, ali no final do capítulo 17. E diante desse cenário, o seu ensino alcança esse ponto dessa parábola para exortá-los, para perseverar na oração. Fé e oração caminham juntas, não podem ser separadas. Por isso a parábola da viúva persistente e desse juiz injusto, que a gente vê aqui no verso 1 a 8, surge de uma forma profundamente apropriada para esse momento. Ela mostra que a fé verdadeira não é passiva, nem momentânea, mas ela persiste. Ela se segura. Ela é persistente, especialmente quando o tempo passa e a resposta parece demorar muito. A fé demora, a resposta demora. Mas Jesus vai ainda mais fundo.
Ele ensina que a fé genuína não se expressa apenas na perseverança, mas também na humildade do coração. E notem bem isso. Onde há um coração humilde, haverá também uma oração humilde, uma oração dependente, uma oração sincera, uma oração confiante em Deus. Então vamos a esse contexto da parábola. Parece que as viúvas em Israel passavam por grande dificuldade. E isso a gente vê em diversas parábolas, a gente vê em diversos livros. E inúmeras leis protetoras indicam que eram oprimidas e sofriam grande privação. O próprio Deus defende a causa da viúva. Em Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 18, diz assim: Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Só que em Deuteronômio 27, 19, ainda diz assim: Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Portanto, ele amaldiçoa o homem que perverter esse direito. A viúva tomava o lugar do marido morto e no tribunal era considerada como tendo os mesmos direitos do homem. Lá em Números 30, verso 9, diz assim: Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo que se obrigar lhe será válido. Ela tinha direito. Qualquer um que pervertesse o direito das viúvas teria de enfrentar Deus, o juiz das viúvas. Em Salmo 68, verso 5 diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Portanto, Deus já olhou para esse povo, para essas mulheres, para os órfãos, para os estrangeiros. Deus é aquele que traz de fora, que traz além do seu povo. Nós somos povo estrangeiros, povos estrangeiros, que fomos alcançados pelo Senhor. Mas, no cenário que a gente consegue perceber nas parábolas, nos próprios versos dos discípulos e aqueles que escreveram a palavra do Senhor, as viúvas eram maltratadas. O profeta Isaías queixa-se de que os governantes da terra são rebeldes e ladrões. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas, diz lá Isaías 1:23. Em Malaquias, da mesma forma, afirma que Deus será testemunha veloz contra aqueles que oprimem a viúva e o órfão. Malaquias 3:5 diz assim: Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem os direitos dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus contou, neste momento, aos seus discípulos sobre uma viúva de certa cidade que não tinha ninguém para apoiá-la contra o seu adversário, a não ser um juiz ímpio, iníquo. Seu adversário não tinha nem mesmo que comparecer no tribunal, o que é indício de que se tratava de uma questão de dinheiro. Ela não podia pagar um advogado, então ela se dirigiu diretamente ao juiz e queria que ele lhe servisse de advogado e juiz. Em vez de ir ao tribunal da comunidade, ela procurou um juiz mundano, não tinha má reputação. Esse juiz não tinha princípios religiosos e se mostrava imune à opinião pública, não se importava com a opinião dos homens. Simplesmente não dava a mínima importância para o que falassem. Se Deus falasse ou se os homens falassem, ele não estava nem aí. Assim era o juiz que a viúva procurou. A gente não tem todos os detalhes
né, a respeito da idade da mulher, se era rica, se era pobre, por que procurou um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, isso de verdade não importa para nós aqui. A mensagem é outra. Como viúva, ela é um retrato da vulnerabilidade do povo. Seu único recurso é levar a sua causa ao juiz com um pedido: julga minha causa contra o meu adversário. Está dizendo aí. A frase julga minha causa é linguagem jurídica. E ninguém, e não significa realmente aceita minha causa. Ou ajuda-me a obter justiça. Não. Apesar da reputação do juiz, de menosprezar esses tipos de pedido, a viúva pediu ajuda para ele. E lógico, como ele era um juiz iníquo, que não está nem aí, qual seria a resposta? Não. Simplesmente não. Manda o outro. Só que isso passou um dia, passou outro. E a única arma de que a mulher dispunha era procurar o juiz dia após dia, com o mesmo pedido: julga a minha causa contra o meu adversário. E a viúva conseguiu irritar o juiz, que pensou: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. E o interessante dessa palavra molestar-me, aborrecer-me, o cerne dessa palavra é jogar alguma coisa, é ferir, é machucar, é brigar mesmo com ele. Então há um temor nesse sentido também. Ao invés de ir embora quieta, que era o que ele esperava, ela voltava dia após dia, pedindo a mesma coisa. E o juiz não podia suportar mais a insistência dessa mulher. Ele cede, investiga o caso e age com justiça. Vamos às aplicações. Algum tempo atrás, para ser mais exato, no dia 11 de maio do ano passado, eu preguei aqui uma das parábolas, foi a 21ª parábola, que fala sobre o amigo importuno, que está lá em Lucas 11, de 5 a 8. Nós estudamos essa parábola. Na parábola do amigo importuno, olha o comparativo que interessante. Jesus apresenta a situação de um homem que, à meia-noite, procura um amigo para pedir pães, porque tinha chegado um visitante inesperado na casa dele por volta da meia-noite. E apesar de um amigo inicialmente se recusar, alegando o incômodo, a hora inadequada, o fato de estarem todos deitados, a família já está descansando, ele acaba atendendo ao pedido. O ponto central não é a amizade em si, mas a importunação, isso é, a insistência perseverante daquele que pede. Jesus ensina que a resposta favorável vem não por mera conveniência, não pelo simples afeto, mas porque a perseverança ousada rompe essas barreiras, rompe essa resistência, rompe os usos e costumes. A parábola vai mostrar que diante de uma necessidade real, a persistência, confiante, porque ele sabe o que ele precisa, ela é eficaz, preparando, nesse caso desse homem que vai procurar, essa ação da oração na sequência, na qual Deus responde àquele que pede com constância, pede com confiança, pede com fé. Lembram-se dos contrastes e aqui dentro dessa mesma parábola, do verso 9 e 10, do capítulo 11, ele diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate a porta será aberta. Nessa parábola do juiz iníquo, Jesus é muito mais específico e a aplicação está na própria
mensagem. Jesus diz: considerai no que diz o juiz iníquo. Jesus falando desse juiz. Olha o que ele está fazendo. Olha o que esse juiz está fazendo. Houve insistência, houve persistência, e ele agiu a favor. Elas são importantes para a compreensão correta da parábola. Ele quer que os discípulos prestem atenção às palavras do juiz. Como fez na parábola do amigo que veio à meia-noite, Jesus usa a regra desses contrastes. Ele contrasta o pior que há no homem com o melhor que há em Deus. Nesse verso 7, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, diz uma outra versão. É o nosso Senhor que cuida de nós como filhos, seu povo, a quem Ele ama. Em outras palavras, ninguém deve imaginar Deus como uma divindade inabalável que se compara ao juiz da parábola. O sentido é que se esse juiz grosseiro e mal-humorado, que segundo as suas próprias palavras não teme a Deus nem aos homens, se comove com o pedido da viúva, quanto mais fará Deus justiça ao seu próprio Deus, que ora Ele de dia e de noite. Ele é favorável, sim, meus irmãos. Ele é favorável a nós. Além disso, não existe nenhuma relação direta entre a viúva e o juiz, seja uma relação social, seja uma relação comunitária. Eles não moram no mesmo bairro, não são vizinhos, não frequentam o mesmo clube, não têm um WhatsApp um do outro, não estão na mesma igreja. O juiz quer ficar livre dela. É isso que está falando aqui. Para que até a ligação advogado e cliente acabe. E mesmo assim, esse juiz inescrupuloso atende a viúva e faz justiça. Deus, ao contrário, escolheu o seu próprio povo. Ele tem interesse especial nesse povo, pois esse povo pertence a Ele. Foi Ele quem escolheu o seu próprio povo. Quando esse povo lhe pede noite e dia, Deus toma para si sua causa e faz justiça. Assim, se a viúva tivesse pedido a Deus, teria recebido justiça, porque Deus ouve e responde às orações. O juiz ouviu a mulher pelo motivo errado, para se livrar dela. Deus ouve seu povo porque ama e defende a sua causa. Jesus age, o juiz age egoisticamente. Deus age em favor do seu povo. Os filhos de Deus devem orar constantemente? Deve. A parábola ensina que devem levar sua causa diante de Deus em oração contínua. Devem orar sempre e não se tornarem ansiosos quando não obtêm uma resposta imediata. Muitas vezes queremos a resposta para ontem. Nossas demandas, meus irmãos, devem orar sempre e não se tornarem ansiosos quando não obtêm uma resposta imediata. Jesus ensina o poder da oração por palavras e exemplos. Ele demonstrou que os filhos de Deus devem orar dia e noite sem desanimar. Do mesmo modo, Paulo, em suas epístolas, repetidamente se refere a esse fato de orar continuamente, dia e noite, e com o máximo empenho, por exemplo, no seu desejo de estar com a igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses 3,10. Ele diz assim: oramos noite e dia, com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm, e ele não volta lá. Mas ele orou continuamente.
aqueles irmãos foram alimentados com essa doutrina: orar continuamente. Se o povo de Deus clama a Ele dia e noite, porque às vezes Ele demora a responder, então, Jesus continua: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los? E a resposta implícita a esta pergunta retórica, naturalmente, é sim. Ele responde. Ele talvez faça seu povo esperar, pode testar a sua paciência, fortalecer a sua fé, mas no tempo próprio, Deus responderá às orações de seus eleitos. Deus não é como um juiz iníquo que se recusa a atender aos pedidos da viúva. Deus pode fazer seu povo esperar, mas fará justiça. Ele diz aí: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aparentemente, há uma contradição na afirmativa de Jesus, mas não é o que acontece se fizermos duas simples perguntas e procurarmos suas respostas. Primeiro, Deus fará justiça ao seu povo? A resposta, obviamente, é que sim. O povo de Deus pode confiar na sua fidelidade. Ele não é como um juiz iníquo e cujo caráter não se pode confiar. E segundo, o povo de Deus deve esperar até que suas orações sejam respondidas. Ao contrário do juiz, Deus não se sente incomodado porque seu povo ora a Ele de dia e de noite. Quando Deus ouve as orações, não significa que cedeu à sua determinação de não respondê-las. Deus responde às orações no tempo apropriado e de acordo com o seu plano, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Isso é importante que saibamos, meus irmãos. Conheçamos ao nosso Deus. Ele sabe o que nós precisamos, não do que demandamos para Ele. Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece as nossas demandas, mas a vontade dEle para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. E devemos contar com isso para nos alegrarmos no Senhor. Porque Ele sabe o que é bom para mim. E eu certamente tenho muita dificuldade em saber o que é bom para mim. Sabemos que na cultura contemporânea dos dias de hoje, há tantos desejos, há tantos quereres, há tantas vontades. Mas na oração do próprio Jesus, que Ele ensina aos seus discípulos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque as nossas vontades, elas muitas vezes vão seguir o nosso coração pecaminoso. Nossas vontades, nossas vontades, nossas demandas, nossos desejos e muitas vezes maus desejos. Precisamos do Senhor. Precisamos muito do Senhor. Deus responde às orações no tempo apropriado e de acordo com o seu plano. E quando o tempo chega, a oração é prontamente atendida. Deus não demora, pois seu ouvido está sintonizado com a voz dos seus filhos. Em tempos de tristeza, o período de espera parece ficar longo demais. Porém, quando o Filho de Deus recebe resposta às suas orações e percebe o plano de Deus, admite que Deus praticou a justiça em seu favor e sem demora, porque foi no tempo oportuno. Jesus conclui a aplicação da parábola, chamando a atenção para a sua volta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A pergunta, quando a gente olha à primeira vista, parece não ter muita relação com o texto que a gente acabou de ler.
Mas na última parte do capítulo anterior, que eu comentei com vocês, no final do capítulo 17, Lucas registrou o ensino de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem no último dia. Ao referir-se à segunda vinda, Jesus liga o conceito da justiça ao dia do juízo, quando ele será o juiz dos vivos e dos mortos. Se a gente olhar em Atos 10, 42, diz assim: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Foi Deus quem constituiu Jesus como justo juiz de vivos e de mortos. Jesus lembra aos seus seguidores o dia de sua volta. Ele vai encontrar naquele dia a fé simples como de uma criança. Nós não ouvimos hoje pela manhã o pastor João falando sobre isso, a respeito da fé como de uma criança. Naquele meio daquelas crianças, como eles se comportaram ao verem ali a água azul na privada. Era algo novo, era algo simples, era algo ingênuo. Nós devemos entender a sua palavra como mais puro, mais pura água viva que vem do próprio trono de Deus para nós, trazendo vida, trazendo confiança, trazendo graça. E essa é a fé que ele está dizendo aqui. A volta do Filho do Homem não pode ser questionada. O evento se cumprirá no tempo escolhido por Deus. Podemos estar certos dessa promessa de Jesus sobre a sua volta. É uma certeza até que ele venha. O outro lado da questão é saber se o crente será fiel em suas orações. A obediência à palavra aqui é: ore, vigie sem cessar. Não pare. Se os nossos inimigos, ou inimigos de Deus, podemos dizer assim, se viram 5 vezes ao dia para orar naquele Deus falso, o que somos nós? O que temos feito? Temos andado em direção ao Senhor, a ponto de vivermos uma devoção diária que seja contínua em nossas vidas? O Deus vivo e verdadeiro que nos resgatou do pecado, da ira de Deus, o próprio Deus que nos resgatou. O Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que age, o Deus que transforma. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus morto, que continua morto. Estamos nós orando? Estamos nós nos relacionando? Uma das coisas que foi dita aqui pela manhã também foi: Deus é um Deus relacional. E eu tenho certeza disso. Ele trouxe relacionamento. Ele trouxe cumplicidade. Ele trouxe esse amor ágape que se doa um para com os outros. Esse amor ágape não era conhecido no Antigo Testamento. Apesar que a graça já existia, mas o se doar para o outro, Jesus inaugura isso. Ele nos ensina o que é doar uns aos outros, exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros. O seguidor de Jesus orará continuamente pela vinda do reino de Deus. Lá em Mateus 6 e Lucas 11, fala sobre: venha o teu reino. E ele também vai orar pela volta de Cristo. Em 1 Coríntios 16, 22, vai dizer assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E que ele finaliza: Maranata. Vem, Senhor Jesus.
Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba da graça. A água da vida, receba de graça. Vem, Senhor. Jesus cumpre e eventualmente completa a sua obra de redenção por meio do corpo de crentes, do qual Ele é o cabeça desse corpo. Jesus faz a obra confiada a Ele. O crente, no entanto, será fiel a Jesus, comunicando-se com Ele constantemente em oração. Haverá fé perseverante quando Ele voltar. Estamos nos relacionando com o nosso Senhor. Estamos colocando diante dEle as nossas mazelas. Estamos diante dEle fazendo ações de graça, súplicas, como dizem Filipenses. Buscando conhecê-lo, entender quem Ele é, o seu amor perene, o seu amor que jamais acaba. Pois temos buscado felicidade atrás de felicidade, coisas temporais. Em certo sentido, a viúva persistente retrata a igreja em oração. O mundo oprime os seguidores de Jesus que não têm para onde se voltar, a não ser para Deus. Eles esperam em oração a intervenção de Deus, sabendo que Ele ouvirá seus pedidos. A semelhança entre aquele anfitrião da meia-noite que recebeu o seu amigo, insistente, que tirou seu vizinho da cama à meia-noite, e a viúva que continuou insistindo com o juiz, é clara, nenhum dos dois tinha para onde ir. Os dois sabiam que se continuassem insistindo, acabariam sendo atendidos. Por meio dessas parábolas, Jesus exorta os seus seguidores a permanecerem fiéis, mesmo que a sua volta exija espera paciente. As palavras de Jesus relacionadas à realidade da injustiça contra as pessoas, como a viúva, mostra para a gente a preocupação de Deus pelas pessoas indefesas. Deus escuta o seu clamor, responde a sua oração. Perseverante, Ele lhes faz justiça. A alma dos que morreram por causa da palavra de Deus podem gritar, como diz em Apocalipse 6:10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A resposta que recebe é que esperem um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos. Porque Tessalonicenses 4 vai dizer para nós que primeiro vão ressuscitar aqueles que estão no Senhor, depois nós subiremos com Ele. Amém. Nós estaremos com o Senhor. Tenhamos em mente que precisamos de um relacionamento profundo com o Senhor, meus irmãos. Nos dias de hoje, essa parábola nos estimula a uma vida de perseverança em oração. Conforme o próprio verso 1 diz, a primeira verso da parábola já aponta qual é o objetivo desse ensino. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa é a ordem. O que a gente faz? Ora sempre, sem nunca esmorecer. Lá no salmista, no Salmo 50, vai falar sobre a questão do pedir perdão. Ele não está dizendo para a gente, olha, quando você sentir que você tem alguma coisa para dizer, você vai lá e então você pede perdão. Não, ele está dizendo, peça perdão. É imperativo. Peça perdão e os seus pecados serão perdoados. Às vezes parece que a gente precisa de um sinal. Precisa cair alguma coisa, precisa uma luz aparecer, precisa subir lá no monte, ver luz acendendo na grama, aí eu vou pedir perdão.
E aqui ele está dizendo, peça perdão. E aqui ele está dizendo, ore. Aqui ele está dizendo, não esmoreça. Continue orando. Se relacione. É assim que Deus trabalha. É assim que Ele vai ouvir as nossas orações. Um coração que, por mais que esteja amargurado, dolorido, triste, machucado, ore. Não sabe como orar? Tem 150 capítulos nos Salmos que você pode usar para orar. Fique à vontade, tem para escolher, para dar e vender. É a oração do sábio, da mente do Senhor para si mesmo. Se é dessa forma que Ele colocou para que nós o exaltemos e o adoremos, por que não o fazemos? Oh, coração difícil que é do ser humano. É isso que todos devem fazer. Perseverar na oração, buscando a justiça, apresentando nossas justas e honestas necessidades a Deus. Será que Deus se negará a nos atender? Pelo contrário, Ele é um Deus amoroso, um Pai bondoso. Deus quer que aprendamos a ter paciência e perseverança em nossas orações. Pedimos algo a Deus e não recebemos? Vamos continuar pedindo até que nos responda e devemos estar preparados para receber qualquer resposta do Senhor. Nem sempre Ele responde o que estávamos esperando. Deus quase sempre diz sim às nossas orações, quando lhe pedimos em nome de Cristo e para a sua glória. Porém, muitas vezes, Ele diz espere, e é nesse momento que o crente tem que perseverar em oração. Embora saibamos que a resposta é espere, devemos orar sempre. E quando Deus diz um não, temos que reconhecer que esse não é a melhor resposta para o nosso pedido, pois Ele conhece o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para nós. E se nós o conhecemos do fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, saberemos que o não é motivo de dar glória a Deus. Glória a Deus. Pois Ele agiu em justiça. Ele é como um bom pai que sempre dá aos filhos aquilo que realmente precisam. Deus precisa de intercessores que busquem não só suas necessidades, mas que busquem orando a justiça. Em Ezequiel 22:30 ele diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas eu não encontrei ninguém, meus irmãos. Precisamos conhecer ao nosso Senhor, orando para que a sua justiça seja feita, para que a sua obra seja feita nas nossas vidas. Se somos feitos para Ele, como diz lá em Efésios, se somos feitos para Ele e para a sua glória, o que eu mais desejo é que a sua glória, a sua vontade sejam feitas na minha vida. Porque isso vai glorificá-lo. E eu vou atingir o objetivo da minha vida, que é glorificar a Deus com a minha vida, não com os meus desejos. Que nesse coração pecaminoso ele vai gerando ídolos, gerando coisas. E nos dias atuais, quanta coisa é colocada na nossa frente. Quanto desejo a gente gera. Os marketings, a gente vê nas propagandas de tudo que é tipo. E se deixar, vão vender shampoo para mim. Porque gera o desejo. É isso, meus irmãos.
Será que nós vamos desistir de buscar e de lutar em oração a fim de que a justiça triunfe sobre a injustiça? Você só insiste em orar pedindo por suas necessidades? Ou também se interessa pela implantação da justiça entre nós? Você tem participado dessa luta pela justiça de Deus? Você tem perseverado em oração e em ação? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Responda diante de Deus. E para a gente terminar, como eu disse lá no início, onde há um coração humilde, haverá também uma oração humilde, uma oração dependente, uma oração sincera e uma oração confiante em Deus, para que a sua justiça seja feita e que Cristo seja exaltado sobre a sua vida e que você seja edificado na presença de Deus, conhecendo, exaltando, glorificando a Deus com o seu dia a dia, nas suas decisões, no seu conversar com seus companheiros de trabalho, dentro dos seus lares, com os seus irmãos de fé. Cristo seja exaltado, glorificado em suas ações. Somente a Deus toda a glória. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai eterno, como é bom ouvir da tua palavra. Como é bom saber que é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Como é bom saber que o teu plano perfeito, a sua justiça perfeita, ela está sobre nós, ó Deus. Senhor, instiga o meu coração, comove o meu coração. O Senhor, ó Pai, traga a sua justiça sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, que possamos, ó Pai, nos entregar em justiça ao Senhor, para que a tua vontade seja feita, e que as minhas orações, a oração dos meus irmãos, sejam buscando a tua vontade, para aquilo que precisamos, o Senhor já nos conhece. Oramos a Ti porque desejamos a Tua presença e que a Sua glória seja feita, tanto aqui na terra quanto no céu. Sua vontade permeie sobre a terra. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, ó Pai. Perdoa, ó Pai, as nossas injustiças. Perdoa os nossos pecados. E que, ó Pai, saibamos perdoar, ó Pai, os nossos oponentes, nossos colegas, o próximo, como o Senhor nos perdoa, como o Senhor faz justiça nas nossas vidas, saibamos fazer justiça com os nossos, o próximo. O Senhor, ó Pai, enche as nossas vidas, o Senhor sonda os nossos corações, para que encontremos a justiça perfeita do Senhor, ó Deus. Pai eterno, nós te louvamos. Nós engrandecemos ao Teu nome, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a plena comunhão do nosso Espírito Santo, do Espírito Santo do Senhor, seja conosco, ó Pai, seja com o Teu povo, ó Deus, e hoje, para todos sempre, que Cristo seja exaltado, e é no nome dEle que pedimos e oramos. Amém, ó Deus, louvado seja o Teu nome.